Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos ler a última mensagem do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Pode ser que transformemos essa mensagem em 2 vídeos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Jeremias e os falsos profetas. Só que nós não vamos reportar ao nascimento de Jeremias, porque Jeremias foi um profeta. Ele nasceu aproximadamente 650 anos antes do Cristo. E o mais interessante é que naquela época, Jeremias, como profeta, ele já lidava com charlatões, com mistificadores, com impostores, que tentavam de toda forma ludibriar a humanidade. Até porque isso não é novidade. Porque desde que o mundo é mundo, desde quando foi habitado, começou a ser habitado, sempre reinou aqueles contrários às leis, né? Não só as leis divinas, como também as leis da terra. Porque entendemos que existe 2 leis. A lei da terra, que é aquilo que regulariza, regulamenta a vida do ser humano, porque senão vira uma bagunça. E existe a lei divina. Mas nós entendemos, nós sabemos que, independente, a lei divina prevalece. Então nós não vamos ficar perdendo tempo em ficar narrando o nascimento de Jeremias, a infância de Jeremias, porque não há necessidade disso. Nós temos que tratar do momento atual. Então, vejamos aqui o que Jeremias deixou relatado. No final aqui dessa mensagem aqui, eu quero dar um esclarecimento que às vezes as pessoas não param para raciocinar. Então começa assim: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, terei paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Vou grifar aqui porque depois nós vamos voltar aqui. Qual que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas bocas. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira?
e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles. Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor a Jeremias. Então nós temos que analisar que existe-se um grande equívoco devido à Santa Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, se nós não raciocinarmos, nós podemos, com todo respeito, comer gato por lebre. Porque se nós analisarmos aqui alguns parágrafos acima, diz assim, mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? E no final termina, diz o Senhor a Jeremias. Então, quem eu vou dizer não como a doutrina espírita, porque a doutrina espírita diz que é Deus. Eu vou dizer assim, quem é esse Deus? E quem é esse Senhor que conversou com Jeremias? Sabe por quê? Porque existe uma controvérsia na troca de palavras que não deixa de ser simbolismo. Tudo que aqui está escrito são símbolos que nós não devemos nos apegar a estes símbolos, por mais que devemos extrair o joio do trigo, mas não devemos nos apegar a esses símbolos. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar, o único ser na face da terra que se comunicava com Deus era Jesus. Jesus foi o único médium direto de Deus na terra, enquanto esteve na terra. Mas ninguém. Então, quando diz que Deus falou com Abraão, é mentira. Quando diz que Deus falou com Moisés, é mentira. Quando diz que Deus falou com Noé, é mentira. Mentira no bom sentido. Isso são códigos que a humanidade até hoje não conseguiu decifrá-los, como as parábolas, como o Apocalipse. Nós vemos tantos oradores renomados fazendo grandes dissertações a respeito do Apocalipse e no final ovacionados. Mas o que ele disse é o ponto de vista dele e não a verdade que se encontra por detrás daquele simbolismo. Nós temos conhecimento de várias obras no mundo que Deus falou com esse, falou com aquele, falou com esse, falou com aquele. Não. Deus nunca falou com ninguém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, sim. As pessoas, devido à Santa Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é também uma invenção para manter a humanidade com o cabresto na cara, seria rosto, mas é cara mesmo, porque as pessoas não raciocinam. Então, esse processo todo é um código. Foi criado para poder manter a pessoa naquela cegueira, para que ele não enxergue a realidade. Quem conversou com muitos apóstolos, inclusive na transfiguração do Monte Sinai, Jesus conversou com Moisés e também com Elias na transfiguração. Mas não foi Deus quem conversou com Moisés e nem com Elias. As pessoas, por falta de conhecimento, associa-se que Jesus é Deus. E não. Jesus é filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Nascido de Maria, sua mãe. Daqui a pouco eu vou entrar numa outra questão também, complicadíssima para muitas pessoas que não entendem. Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas dizem assim, que a palavra salva. Queridos irmãos, a palavra não salva nada. Isso é tudo bagatela. Isso é tudo mistificação, isso é tudo charlatanismo. Isso é tudo enganação. A palavra não salva nada. Sabe por que a palavra não salva? Primeiro, porque ela não foi escrita por Deus. Porque Deus nunca se manifestou através de ninguém, a não ser através de Jesus. E Jesus nunca se manifestou através de ninguém para ditar isso ou ditar aquilo. Tudo que Jesus tinha que ditar, ele ditou através das atitudes e dos bons exemplos, os quais ele deu quando no corpo físico se encontrava. Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo nunca escreveu nada de punho. Tudo que existe foi escrito por discípulos, apóstolos, profetas, mas nunca por nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca também por Deus. E nós lamentamos quando vemos pessoas cegas, não raciocinando, porque eles associam que Deus é Jesus, que Jesus é Deus. E ali permanece naquele estado de ignorância séculos e séculos. E não raciocinam de que só depois de muitos anos que Jesus, depois de ter sido crucificado, é que Paulo, indo até a casa do caminho, tendo sido convertido, porque antes era Saulo, depois se tornou Paulo,
mas é uma outra história que nós não vamos abordar aqui agora. Ele orientou, não vou entrar em detalhes também, ele orientou aqueles apóstolos que viveram com Jesus a narrar aquilo que eles presenciaram, para que ficasse para a posteridade. Caso contrário, nós não iríamos ter notícia que o Cristo realmente esteve na terra. Porque os apóstolos que conviveram com o Mestre não escreveram nada a respeito deles. Aliás, se eles não tivessem escrito nada a respeito de Jesus, como nós iríamos ficar sabendo? Foi aí que os apóstolos começaram a escrever a respeito de tudo que eles presenciaram. Por isso que existem muitas controvérsias. Porque João entendia Jesus de uma forma, né? Mateus de uma outra forma. E assim por diante. Pedro de uma outra forma. Por mais que eles presenciaram e presenciavam os simbólicos fenômenos, porque não existe fenômeno, e sim tudo faz parte do processo natural do processo evolutivo, por mais que eles presenciassem a mesma coisa, mas cada um tinha uma visão diferente. Por isso que existe as controvérsias entre os evangelhos escritos pelos apóstolos. Olha que interessante. Mas Jesus mesmo nunca escreveu nada. O que os apóstolos fizeram foi relembrar tudo aquilo que eles presenciaram que o mestre havia feito. Eles relembraram, ou melhor, relembravam, né? Eles relembravam as passagens, eles relembravam as histórias, eles relembravam as parábolas. E é óbvio que ao relembrar as parábolas, eles colocavam Jesus, porque foi Jesus que disse. Eles apenas transcreviam. Então Jesus nunca disse nada ou deixou nada de punho escrito. E uma outra questão que já criou muitas controvérsias entre as pessoas, mas eu ouso comentar. Muitas pessoas, na passagem da concepção, da gravidez de Maria, existe códigos por detrás dessa história que a humanidade cega não consegue raciocinar. Ora, se nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer a mensagem de Deus, se ele aceitou passar por tudo que nós passamos, lágrimas, dores, sangue, suor, vamos analisar. Se Jesus não tivesse nascido através da concepção entre Maria e José, estaria aí uma contradição às leis divinas trazidas por Jesus. Paremos para analisar. O mesmo processo que ocorre com a humanidade,
que ocorreu conosco em matéria de concepção entre homem e mulher, óvulo e espermatozoide, nosso Senhor Jesus Cristo também passou por esse processo. Não teve nada desse negócio de que um espírito visitou Maria e disse a ela que ela receberia o Espírito Santo. Isso é invenção. Isso aí é charlatanismo, isso é mistificação. Isso aí é querer certas seitas religiosas adaptar esta situação de acordo com... Deu para vocês entender, né? Eles quiseram adaptar. Porque se Jesus não passasse pelo processo da concepção, no momento do ato sexual do óvulo e do esperma, ele não poderia ter sido apontado por Deus guia e modelo nosso e de toda a humanidade. Porque que guia e modelo é esse que não passou pelo que nós passamos? Agora, isso, o fator concepção, isso para Jesus não é nada. A única coisa que houve, que existiu, é que o Espírito de Maria, o Espírito de José, esses seres, sim, eram por demais elevados para fornecer um óvulo, um espermatozoide, à altura do nível do Cristo, mesmo ele tendo se diminuído ao ponto da miniaturização para o acoplamento no óvulo quando ocorreu a fecundação do esperma. Queridos irmãos, se isso não tivesse acontecido, ele não estaria trazendo toda a verdade das leis divinas. Nós não podemos ficar apegado a esses contos de fada. Nós não podemos. Nós temos que separar o joio do trigo. Ah, mas para Jesus é uma coisa, para nós é outra coisa. De forma alguma. O Pai, ele semeou e semeia a todos por igual. Não é porque era Jesus que ia ter certos privilégios ao ponto de alguma forma, deturpar as leis. Aqueles que estudam, eles ficam meio que perdidos, não conseguindo falar o que eu estou falando. E pode parecer besteira o que eu estou dizendo, mas é porque você não está raciocinando. Jesus é amor. Isso para ele não é problema. Nós vamos. Até o próximo. Que Deus nos ilumine.